Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós que estamos aqui presentes, mas também a você que nos assiste de casa, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração também. Nessa noite gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, dos versos 1 ao 32. Leremos todo o capítulo 15 de Lucas. Peço que a igreja nos acompanhe nessa leitura. Amém? Lucas 15, de 1 a 32. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para os campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfaborras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para com seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu.
mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, por este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus irmãos, nessa noite nós vamos refletir um pouco sobre uma passagem muito conhecida das Escrituras, uma passagem muito conhecida de toda a igreja, e nós podemos perceber aqui já que o fluxo narrativo dessa passagem, ela começa no capítulo 14, dos versículos de 25 a 34, onde Jesus estava discursando para uma multidão acerca de como seriam aqueles que quisessem servir a Jesus, como que um discípulo ele deveria servir diante do Senhor. E então, no capítulo 15, ainda quando Jesus estava discursando, os fariseus e os escribas também estavam presentes ali quando chegam os publicanos e os pecadores para ouvir aquela mensagem que Jesus estava dizendo. E ao perceber essa chegada desses publicanos e pecadores, os fariseus e os escribas, eles murmuravam dizendo o seguinte: este Jesus recebe pecadores e come com eles. Essa reclamação dos fariseus, ela não começa nesse discurso de Jesus. Nós vemos que quando o publicano Levi, Mateus, ele é chamado por Jesus, ele recebe Jesus em sua casa e ali há um banquete. E esses mesmos fariseus e escribas, eles veem que Jesus está assentado com essas pessoas e eles dizem: por que o mestre de vocês come com esse tipo de gente? E então Jesus dá uma resposta: eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os doentes. Mas nós vemos aqui que novamente eles não se contentam com a resposta que eles tinham recebido de Jesus naquela passagem, e eles tornam a repeti-la, porque esse pensamento ainda não havia saído da cabeça deles. E nós vemos aqui que o problema que os fariseus estão argumentando aqui não é que Jesus ele está recebendo pessoas, que Jesus está sentado à mesa com pessoas. O problema é quem está sentado com Jesus. O problema é quem está na mesa. E nós vemos aqui que as pessoas que Jesus está recebendo são pessoas que eram consideradas pelos líderes religiosos como alguém que não eram dignos de estar à mesa com ninguém. Os publicanos e os pecadores, eles eram um grupo que eram considerados pessoas que não poderiam viver uma vida normal, eles tinham que ficar afastados daquela sociedade. E quem são esses pecadores? São os publicanos, que são os cobradores de impostos, são as prostitutas, são pessoas que viviam à margem da sociedade, são pessoas que eram consideradas inadequadas. E então Jesus, vendo que eles ainda perseveravam nessa murmuração, Jesus ele propõe uma parábola. E essa parábola ela visa responder uma pergunta central: por que Jesus ele recebe essas pessoas e come com eles?
Esse é o propósito dessa parábola. Jesus ele visa responder isso. E como é que Jesus ele vai responder essa questão para essas pessoas? Jesus ele vai falar de algo que é senso comum. E por isso que dos versos de 4 a 7, ele vai falar sobre as ovelhas. Qual é o pastor que, perdendo uma ovelha, não vai atrás dela? Qualquer pessoa que lê essa pergunta, qual é a resposta que a gente vai ter? É claro que ele vai. Um pastor não deixa uma ovelha para trás, porque ela faz parte do rebanho. O rebanho daquele pastor da parábola não é 99, é 100. Então ele vai deixar as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu. E ele só vai retornar quando essa ovelha for encontrada. Esse trecho, ele não diz como a ovelha se perdeu, ele não diz o que aconteceu, ele só diz que a ovelha foi perdida. E o pastor, ele corre atrás dessa ovelha até ela encontrar. E quando ela encontra, ele põe-a nos ombros, cheios de alegria, e vai para casa. E quando ele chega em casa, ele reúne os vizinhos e dizem: alegrem-se comigo, porque eu achei aquilo que estava perdido. E Jesus continua: semelhantemente a uma mulher que tem 10 dracmas. Se perder uma delas, o que ela vai fazer? Ela vai acender a lamparina e ela vai varrer a casa e vai procurar com muito empenho até encontrar essa moeda. E quando ela encontra essa moeda, ela faz a mesma coisa que o pastor faz. Ela reúne os vizinhos e amigos para que haja uma celebração daquilo que se foi perdido. E mais, Jesus, no versículo 7, ele vai dizer o porquê que tem que haver uma festa. Ele diz o seguinte: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então nós vemos que a celebração, ela faz parte desse encontro entre aquele que estava procurando o perdido e foi achado. Então nós vemos que Jesus aqui, com essa parábola, ele visa não justificar as suas atitudes, porque ele não estava fazendo nada de errado, mas ele está convidando os fariseus a pensar. E é por isso que Jesus propõe uma parábola. Essa parábola, ela é exclusivamente para os fariseus, porque eles precisavam entender que aquilo que Jesus estava fazendo era celebrando aqueles pecadores que estavam se arrependendo aos seus pés. E uma coisa muito importante que a gente precisa colocar na nossa cabeça é que aquilo que era motivo de desprezo para muitas pessoas, aos olhos dos religiosos, era motivo de festa nos céus. E como é que a gente pode entender isso? Nós vemos ao longo da Bíblia também muitas pessoas que se chegaram a Jesus. E quando essas pessoas se chegavam a Jesus, elas eram reprimidas. E como é que a gente vê isso? A vida do apóstolo Paulo foi uma vida dessa. Era uma pessoa que perseguia os cristãos, que perseguia a igreja. E quando Jesus transforma a vida dessa pessoa, Deus fala assim para ele: Ananias, vai lá numa rua chamada Direita, que o meu servo está lá. E quando ele se dá conta de quem é essa pessoa, ele fala: mas Jesus, mas Senhor, olha quem o Senhor está mandando eu ir falar com ele. É uma pessoa que matava os crentes. Eu não vou lá não. E qual é a resposta de Jesus para ele? Vai lá sim.
porque essa pessoa que você está com medo, ela é um escolhido meu. Então, muitas vezes, a gente quer impedir essas pessoas de chegarem até Deus, e mais, Jesus ele está dizendo que essas pessoas elas são bem-vindas. E porque elas são bem-vindas, Jesus convida essas pessoas para estarem à mesa, e isso era motivo de escândalo para muitas pessoas. Esses escribas e fariseus, eles não estavam olhando para o ato de celebração, para o ato de que Jesus estava comendo com aquelas pessoas. Eles estavam olhando aos seus olhos se aquelas pessoas eram dignas ou não de estarem com Jesus. E continuando, Jesus ele vai propor a terceira história que nós vemos aqui, que era um homem que tinha 2 filhos. O mais moço, que nós vemos aqui na nossa Bíblia, que leva o título dessa parábola, que é o filho perdido, ele é aquele filho mais moço que pede todos os seus bens e vai para uma terra distante. Nós vemos no início desse capítulo que Jesus ele fala sobre uma ovelha que se perdeu durante o caminho e de uma dracma que foi perdida dentro de casa. E quando nós olhamos para esses versículos de 11 a 32, nós vemos que agora nós temos uma pessoa que está perdida do lado de fora, que é o filho mais moço, mas também nós temos uma pessoa perdida dentro de casa. E esse trecho de 11 a 31, ele vai resumir aquilo que Jesus disse de 1 a 10. Agora ele vai explicar o motivo pelo que o filho mais novo se perdeu. Esse filho mais moço, ele pegou tudo que ele tinha, tudo que o pai deu para ele, dos bens que lhe cabia, e foi para uma terra distante e se deixou levar por aquilo que seu coração estava cheio. Ele gastou todo o bem que ele tinha e ele ainda foi surpreendido, porque aquele país em que ele estava sofreu um desastre. Aquele país, ele passou a ter necessidade. Aquele país entrou em greve de fome. Então, ele que já se via sem dinheiro, sem recursos, agora ele se vê com fome e sem trabalho. E aí, para piorar, ele foi pedir um trabalho para os cidadãos daquela cidade. E qual foi o trabalho que ele arrumou? O pior trabalho que um judeu poderia receber: cuidar de porcos. Um animal que para o judeu ele é impuro. Então ele se vê num estado em que inclusive ele desejava comer a comida com que aqueles porcos comiam. Aquele homem estava no fundo do poço. Ele estava depois do poço. Então ele estava numa situação lastimável que ninguém gostaria de se encontrar. E aí, quando ele se vê nessa situação, ele para pensar aquele estado de decadência em que ele se encontra, e ele, caindo em si, disse o seguinte: quantos trabalhadores de meu pai não têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou dizer: pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E quando um homem chega nesse estado, a sua mente já não está sã. Ele já perdeu a identidade. Ele já não se considera nem mais filho. E então ele se arruma, toma coragem
e volta para a casa do pai. E quando ele chega, talvez a sua expectativa fosse baixíssima. Talvez aquele filho, ao chegar, ele estivesse pensando o pior. Mas quando o seu pai o encontra, ele corre ao seu encontro. Ele não espera o filho chegar. E ele corre ao seu encontro e o filho diz: pai, eu reconheço que eu pequei contra você. Eu pequei contra Deus. E eu já não sou digno de ser chamado teu filho. E aqui, contra o pensamento do seu filho, o pai ele diz para os servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam ele. Ponham o anel do dedo dele e sandália nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos festejar. Tudo isso que o pai fez foi devolver a dignidade que aquele filho tinha perdido. Aquele filho, ele chegou na sua casa perdido, sem sentido nenhum, querendo apenas trabalhar. Ele esqueceu que ele tinha uma família. Ele esqueceu que ele tinha um pai, um irmão, uma mãe, e que ele ainda tinha um lugar para voltar. E quando ele chega, o pai ele faz questão de devolver essa dignidade para ele. E nós vemos isso quando Jesus põe pecadores à mesa. A comunhão é esse símbolo. Cristo estava devolvendo uma dignidade que aqueles homens, na cabeça dele, eles não tinham mais dignidade porque as pessoas colocavam eles à margem da sociedade. Mas Jesus está dizendo para eles: vocês têm dignidade sim, senta comigo. Na casa do Pai, nós somos chamados a sentar à mesa com eles também. Jesus nos convida para sentar à mesa com pessoas que para muitos são descartáveis. Mas Jesus Cristo nos chama a essa responsabilidade como amigos e vizinhos daqueles que encontram aquilo que estava perdido. E quando o irmão mais velho que estava no campo, versículo 25, ele se encontra, ele volta para casa e ele vê toda essa festa. Ele ouve o som da música, ele ouve as pessoas dançando, celebrando, as pessoas comendo e se alegrando. E quando ele vê o motivo da celebração, nós vemos que ele fica revoltado, ele não entende o porquê que aquilo está acontecendo. Isso está te lembrando alguma coisa? Quando Jesus ele propôs essa parábola, ele queria justamente dizer para os fariseus não ter esse comportamento que o irmão mais velho teve. O irmão mais velho, ele estava à porta e ele se recusava a celebrar a volta de um filho que estava perdido. E ele se indignou. Ele disse o seguinte: faz tantos anos que sirvo o Senhor, versículo 29, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Nós vemos aqui que esse filho mais velho, ele está pensando no mérito. Pai, eu estou do teu lado o tempo todo. Eu nunca me revoltei contra o Senhor. Eu trabalho, eu cuido da casa, eu cuido do campo. Eu estou do teu lado a todo momento. Aí agora, quando uma pessoa pega os bens, vai para fora, faz o que quer, faz tudo o que desagrada a Deus e ao Senhor, é assim que ele é recebido quando ele volta?
E eu que estava aqui do teu lado? Talvez essa seja a maior murmuração daqueles fariseus. Eles estavam pensando que para participar da comunhão era por base no mérito. Só que diante de Deus não existe mérito humano nenhum. Diante de Deus, nós estamos na mesma condição. E Jesus, ele não olha para aquilo que ficou para trás. Assim como o Pai, ele está celebrando por aquilo que estava perdido, Jesus, ele também celebrava quando um pecador se arrependia diante dele. E mais, Jesus, ele chama essas pessoas à mesa. E o pai, ele diz o seguinte ao seu filho: meu filho, você está comigo sempre. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e se alegrar, porque este irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Essa parábola, ela não está falando com publicanos e pecadores. Essa parábola, ela está direcionada a um público, aos fariseus. E Jesus, com essa parábola, ele quer mostrar para essas pessoas que aqueles que se arrependem diante de Deus são celebrados no céu e na terra. E nós somos convidados a participar dessa celebração, dessa comunhão. Que nós, como igreja, não fiquemos à porta, como o filho mais velho ficou, mas que nós possamos ser aqueles amigos e vizinhos que estavam convidados pelo pastor e pela mulher, que nós podemos entrar, celebrar e se alegrar com aquilo que estava morto, mas reviveu, que estava perdido e que foi achado. Que essa palavra possa falar com cada um dos irmãos e que Deus possa abençoar todos nós. Amém.